TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 14 de junho. Vamos que vamos, porque temos informações, notícias, reclamações. Infelizmente, nem tudo são flores, tem reclamações. E temos também um bate-papo muito interessante com o Marcos Gonçalves, também conhecido como Pastor Marcão. Vamos falar sobre um curso muito interessante que vai ajudar muitas pessoas que têm dependências, pessoas que sofrem de dependência química. Mas isso mais para frente. Agora a gente começa falando de uma notícia aqui de Petrópolis sobre as obras de construção do posto de saúde do Centro de Educação Infantil do Vicenço Rivetti, que foram retomadas. Então, para quem é do Vicenço Rivetti, é uma boa notícia. O posto de saúde está com a obra mais avançada e a previsão é que esteja concluída até o fim deste ano. Já a unidade, que vai contar com 2 equipes de saúde da família, com médicos, enfermeiros, dentistas e agentes comunitários de saúde, segundo informações da Prefeitura de Petrópolis. E o Centro de Educação Infantil, a unidade vai atender cerca de 100 crianças de 0 a 5 anos. A previsão é que as intervenções fiquem prontas em 1 ano e 2 meses. Isso aí são informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrópolis e a gente fica feliz e torce para que tudo aconteça, porque o pessoal do Vicenço Rivetti já sofreu tanto, né? São tantos problemas ali naquele condomínio desde que foi inaugurado. Vamos ver se funciona. Não só do condomínio, mas o Vicenço Rivetti, um bairro como um todo, né? Bem, vamos para Nova Friburgo. A Prefeitura de lá recebeu do Governo do Estado do Rio de Janeiro novas doses da vacina contra a Covid-19 na tarde de ontem, segunda-feira. E com isso, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um novo cronograma adulto para esta semana. Por exemplo, hoje, terça-feira, dia 14, a campanha de 4ª dose para quem tem mais de 50 anos e já tomou o primeiro reforço há 4 meses, poderá receber a vacina. Imunossuprimidos, gestantes e puérperas também poderão receber o imunizante. Já amanhã, quarta-feira, dia 15, a vacinação ocorre para os profissionais de saúde, das 9 horas da manhã às 3 da tarde, nas unidades básicas de saúde do município. E voltando aqui para Petrópolis, uma informação rapidinho para você que gosta de patins, que gosta de esportes, que gosta de lazer. Vamos falar de um evento de patins para todas as idades e todos os níveis de patinação. O encontro vai ser na Praça da Liberdade e depois ele vai sair lá para a Avenida Keller, 13 de maio e Barão do Rio Branco. Bem, quem não tiver confiança para seguir pelas ruas vai permanecer com uma outra parte do grupo lá na praça mesmo, mas é um evento diferente. Vale a pena conferir. Vou pedir até a produção para deixar ali o banner mais um pouquinho, para quem não entendeu direitinho o dia, ó. Dia 19 de junho, concentração na Praça da Liberdade, às 9 horas da manhã, com destino a Barão do Rio Branco, vai dar mais ou menos aí 6,5 km para todos os níveis de patinação. A Imperial Roller que está convidando aí todos para esse né, para esse, como dizem os jovens aí, para esse rolezinho de patins, gente. Que bom, né? Para quem gosta, bacana. Vamos voltar a falar aqui de assuntos mais sérios. Vamos falar das encostas aqui em Petrópolis, porque a Prefeitura de Niterói apresentou ao prefeito Rubens Bom Tempo, nesta segunda-feira, os projetos básicos para obras de contenção de encostas aqui no município. São projetos para 35 pontos em 12 bairros, o que representaria um investimento de mais ou menos aí 180 milhões de reais na prevenção de desastres das chuvas em Petrópolis. Com esses projetos em mãos, a Prefeitura de Petrópolis poderá buscar recursos junto ao Governo do Estado e à União para custear e viabilizar as obras. Segundo informações da assessoria da Prefeitura de Petrópolis, esses projetos são fruto de um trabalho de 3 meses, iniciado em março, pelos engenheiros da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói, a EMUSA. Um trabalho realizado em resposta ao desastre das chuvas de 15 de fevereiro. O prefeito em exercício de Niterói, Paulo Bagueira, entregou os projetos ao prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, durante a reunião na sede da prefeitura lá na Avenida Keller, lá no Palácio Sérgio Fadel. Então, foi ontem essa reunião e quem sabe, né, pode ser aí uma saída, vamos ver. E por falar em
vamos agora, vamos direto para Três Rios, que tem notícias de Três Rios também. Para quem não sabe, nós estamos não só em Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes também, e claro, pela internet para o Brasil e o mundo. Bem, lá em Três Rios, a Secretaria de Educação realizou no último sábado, dia 11, no Teatro Celso Peçanha, a apresentação do Programa Municipal de Combate ao Bullying nas Escolas. A palestra foi ministrada pela psicóloga do NASF, Eveline Cerqueira de Carvalho. Nos últimos anos, o avanço das práticas de bullying se mostrou fato tão sério e comprometedor que exigiu discussão mais profunda das autoridades competentes, o que resultou na Lei Federal 13.185, de 6 de novembro de 2015. Tal lei, ao instituir em âmbito nacional o programa de combate à intimidação sistêmica, caracteriza a intimidação como ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos e expressões preconceituosas. Então, tá aí, você que acha, né, bonitinho, bullying, gente, não tem nada de bonitinho, isso é uma agressão psicológica imensa. Aí tem muita gente que fala assim, essa geração é a geração do mimimi, porque na minha época a gente podia falar isso, falar aquilo, não dava em nada. Gente, não é geração mimimi, não. Tem bullying que leva, às vezes, a criança ou o adolescente até querer cometer suicídio. Então, isso é seríssimo. Isso não é mimimi, não. Bullying é aquela agressão, seja ela verbal, seja ela física, aquela sistêmica, não é uma coisa que foi pontual. Normalmente, quando as crianças, mas os adolescentes pegam algum para implicar ali, gente, é uma coisa horrível. Então, não tem nada de brincadeira, bullying é coisa séria e tem que ser combatido mesmo. E por falar em coisa séria, é notícia aí direto, não só em Petrópolis, já está rodando o estado, o Brasil, daqui a pouco roda o mundo. Petrópolis, infelizmente, sempre se destacando com esses videozinhos de agressão de coisas ridículas. E a gente vai mostrar agora porque a Vitória Andrade postou no Instagram dela e já viralizou, infelizmente por uma coisa ruim. É difícil usar coisas da internet aqui. Mas, assim, para que essa agressão gratuita a uma menina, ou que fosse um adulto, não importa, para que essa agressão gratuita que foi cometida por um fiscal de uma empresa de ônibus? Claro, a gente vai colocar o vídeo aqui, a gente vai comentar e vai dar espaço também para a defesa, porque ninguém é dono da verdade, mas é, no mínimo, uma situação desnecessária, gente. Vamos rodar o vídeo. Vim fazer uma denúncia, eu estou aqui no terminal de Itaipava, são 7 horas da manhã. Fui entrar no ônibus, não sabia que tinha que colocar máscara, o fiscal foi falar comigo, primeiro ele me puxou. Eu desci e falei com ele. Fui lá, comprei a máscara, fui lá e falei com ele que ele não pode puxar os outros. E ele foi e me agrediu de novo. Eu filmei, tá filmado, tá? Vou colocar aqui pra todo mundo ver e vou correr atrás dos meus direitos. Eu nunca vi isso. Filmou, tá? Socorro! Olha só, eu tô trabalhando, tá bom? Eu não tô brincando. A agressão desse senhor, como ele se sentiria se alguém fizesse isso com a filha dele, com a irmã dele, com a mãe dele? Ridículo isso, é no mínimo ridículo, para não falar outro nome. Isso é falta de respeito com o ser humano, gente. Como assim? Não pode fazer isso. Então, todo mundo sabe que eu evito pegar coisas da internet, mas quando eu vi essa situação, poderia ser a sua filha, poderia ser minha filha, como é que trata assim? Se ele acordou de mau humor, está com algum problema, ele pede afastamento, ou se ele não quer conversar, não conversa. Agora, essa agressão aí para quê? Vai ganhar o quê com isso? Eu não estou entendendo. Ô, produção, qual é a empresa aí desse ônibus? Eu não sei, nem sei qual é a empresa do ônibus. Itaipava normalmente é o quê? O 700 é o quê? Qual é a empresa? Bem, enfim, a gente vai ver qual é a empresa, mas desde já deixa o espaço aberto aqui a empresa de ônibus, que claro, com certeza, isso já chegou à direção da empresa, que foi agora de manhã, isso já rodou tudo, é notícia em tudo que é lugar, e aí Petrópolis fica se destacando com essas notícias ruins, né? Por favor. Turpe? A empresa Turpe, que eu não estou... Gente, olha só, para cá, produção. Eu não estou botando culpa na empresa, não. Eu só quero saber qual a empresa para dar o espaço para a empresa mandar a nota para a gente. Porque esse senhor aí, alguma medida tem que ser tomada. Ele tem que ser chamado a atenção, advertência, eu não sei. Alguma medida tem que ser tomada pela empresa Turpe.
porque ele não pode agir assim com uma menina. Meu Deus, aí se age assim com uma pessoa, sei lá, com uma pessoa que toma uma atitude mais drástica. Olha a situação. Eu não sei. Eu entendo que as pessoas estão estressadas, eu entendo tudo, mas isso aí é totalmente 100% desnecessário. O espaço está aberto aqui para a empresa Turp encaminhar uma nota e a gente divulgar, tá bom? Bem, nós vamos... não, tem um áudio de um pessoal... Tem um áudio também, o Jesus revoltado aí, né? Tem um áudio. Solta um áudio aí também, por favor. Bom dia a todos do Grupo União das Lideranças Comunitárias, ao Grupo do Transporte Público, Beth Oliveira, ao programa original. Lamentavelmente, né, cenas como essa têm se repetido na nossa cidade de Petrópolis. É o caos no transporte público. Se aumenta o valor da passagem, se fala de 100% da frota, mas a CPTrans mesmo não tem funcionário para fiscalizar o transporte público da nossa cidade. Isso é lamentável demais. É um trânsito, é o estresse e, lamentavelmente, é a agressão. E através da agressão vem a revolta da população. Vamos aguardar aí o prefeito de Petrópolis buscar uma alternativa para poder aumentar o efetivo da CPTrans, porque do jeito que está não dá. Olha, eu concordo que isso aí foi falado em parte, mas nesse caso específico não o justifica. Nesse caso aí foi uma decisão isolada desse funcionário, desse colaborador da empresa, que tem que ser, ele tem que sofrer alguma sanção. Não estou dizendo que vai mandar embora, não, mas alguma coisa ele tem que sentir, porque senão ele vai achar normal agir assim. Aí hoje chutou a menina, amanhã chuta outro, aí vai achar que é festa, né? Festa do chute, né? Sei lá o quê. Bem, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar de uma operação importante em vários municípios e também com a colaboração aqui da Delegacia de Petrópolis. Já, depois do intervalo. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Pedro II. Na Semana dos Namorados, você encontra promoções em todos os setores e que podem chegar a até 40% de desconto. Corra e garanta compras com preços imperdíveis até 11 de junho. Presenteie quem você ama. Móveis Pedro II. Aniversário de ouro Bramil.
Muitos prêmios pra você! Abacate ou banana prata, quilo 3,99. Manga Palmer ou cenoura, quilo 3,99. Limão, quilo 1,49. Aqui nossos clientes valem ouro. Ouvindo aqui no celular, várias pessoas já se pronunciando em relação ao vídeo que a gente mostrou aqui da jovem, né, da Vitória Andrade, que ela postou lá no Instagram dela e viralizou em vários grupos. E entre tantos áudios, nosso telespectador querido, o Vicente Riso, lá do Morém. Vicente, o Vicente colocou que a empresa também é responsável porque ela que contratou essa pessoa. Eu até entendo a responsabilidade da empresa, mas assim, eu não quero culpar a empresa, porque muitas das vezes a empresa não tem noção que aquela pessoa que de repente passou no exame ali, né, aqueles exames que a gente faz quando entra na empresa, aquele exame psicológico lá, que tem várias coisas, a pessoa passa, né, e ninguém imagina o que vai fazer lá na rua. Então, assim, a empresa, ela acaba tendo responsabilidade, mas não, assim, sendo culpada, porque como ela vai imaginar que um senhor, uma pessoa daquela vai fazer isso? Assim, então, em parte, Vicente, realmente, você tem razão, a empresa tem que responder por isso, mas também não tem como a empresa saber como as pessoas vão agir ali na rua, não sei, né? Fico me colocando assim, como vai saber que... Porque é uma coisa tão surreal, tão desnecessária, que até a gente olhando o vídeo, assim, para que ele fez isso, gente? Uma coisa louca, né? A menina não fez nada, não agrediu, não xingou, não distratou ele. Enfim, é complicado. Bem, e muita gente participando aqui falando do vídeo, daqui a pouco eu comento mais, porque agora a gente vai falar de uma operação muito importante que o Ministério Público do Rio de Janeiro está agindo. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil, deflagraram a segunda fase da Operação Resina com busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu falei que é uma operação grande, eu vou tentar explicar para vocês, porque envolve muitas coisas. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, realizaram na manhã, ainda estão realizando, acho que nem acabou, começou na manhã de hoje, dia 14, a segunda fase da Operação Resina, para desarticular uma associação criminosa especializada em desvio de cargas. O Núcleo de Investigação das Promotorias de Investigação Penal de Duque de Caxias, aqui é a cidade vizinha, né, a 61DP, lá em Xerém, aqui em Petrópolis, a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro participou, com apoio de unidades do Departamento Geral de Polícia da Baixada Fluminense, para quem conhece é o DGPB, e do Departamento Geral de Polícia do Interior, o DGPI. Eles cumprem, ainda estão cumprindo, porque isso não acaba rápido assim não, isso deve levar o dia todo. Eles cumprem, gente, 21 mandados de busca e apreensão em Sepetiba, Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Niterói, Caraí, Rio Claro e endereços de São Paulo também. As buscas no estado vizinho contam com o apoio da Polícia Civil Paulista e tem como foco o empresário suspeito de receptar toneladas de resina desviadas da empresa CPR Indústria de Comércio e Plástico. Equipes encontram-se em diligência nos bairros de Clareiro e na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. Gente, é uma operação imensa. A operação tem como foco principal o combate ao crime de receptação de ferro, alumínio e aço. E são cumpridas buscas em estabelecimentos comerciais e nas residências dos sócios das respectivas sociedades. 2 dias antes da deflagração da primeira fase da operação, ocorrida no dia 1º de junho, os investigados noticiaram falsamente na 42ª Delegacia de Polícia, lá no Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio, um crime de roubo de carga de vergalhão, supostamente ocorrido na divisa entre Duque de Caxias e Xerém Petrópolis. A investigação demonstrou que se tratava de uma farsa e a carga de aço avaliada em R$150 mil foi destinada a empresários da Zona Oeste do Rio de Janeiro, apurando-se também que estão envolvidos em dezenas de outras fraudes relacionadas a aço, alumínio e ferro, ocasionando um prejuízo ao setor de R$2 milhões. A amplitude da investigação possibilitou identificar ao menos 2 dezenas de roubos que não ocorreram, ocasionando supernotificação dos indicadores de roubo de carga. Também restou apurado que os criminosos utilizavam variadas plataformas de anúncios de frete pela internet para escolher os alvos. Em seguida, após contratados pelas empresas, desviavam a carga diretamente para os empresários investigados.
Em uma das formas de atuação da citada organização criminosa, as empresas publicavam anúncios de cargas e fretes em uma plataforma online de transporte rodoviário de carga, na qual, motoristas procuravam fretes compatíveis com seus veículos. Após a negociação do frete e carregamento do caminhão, outro motorista assumia a direção do veículo e desviava a carga para os receptadores. O primeiro motorista ficava responsável por comparecer em sede policial para realizar um registro de ocorrência, afirmando que teria sido roubado. Então, vocês puderam acompanhar nas imagens também no que eu tentei explicar, porque é uma operação bem complexa. Tentei resumir, mas explicando. Né? Assim, a gente já tem problema de roubo de carga, o índice já não é baixo. Ainda tem os farsantes que querem lucrar com isso, quer dizer, eles mesmos criaram isso tudo, mas ó, a polícia tem inteligência também. As pessoas acham que a polícia só vai ali, vai registrar e pronto. Não, tem um trabalho de investigação, de inteligência. Que bom que eles pegaram. E esse trabalho continua, não acabou não. A gente tem essa parte e depois, se o Ministério Público mandar o restante da operação, a gente vai divulgar aqui, tá bom? Agora vamos falar aí em defesa de nascituros, que são os bebês no ventre materno, que passa a integrar a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A emenda de número 37, né, com essa finalidade, é apresentada pela deputada estadual Rosana Félix, do PL, foi acatada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na aprovação do projeto de lei complementar 64 deste ano, que atualiza a lei orgânica da Defensoria Pública, que é a lei complementar 6 de 77. Por que eu estou falando isso, gente? A deputada Rosana Félix argumentou que a função da Defensoria Pública é oferecer assistência ao ser humano vulnerável. Então, segundo ela, sendo assim, torna-se imprescindível defender os indefesos ainda no ventre. Vamos abrir aspas, porque a deputada falou, o Estado e a Defensoria Pública precisam ser a voz ou dar voz para o nascituro, que ainda está no ventre, mas tem o direito à própria vida, o direito de nascer vivo. Portanto, ele deve ser protegido pelo Estado. Aí ela disse ainda que, enquanto estiver na política, vai lutar sempre a favor da vida desde a concepção. Palavras da deputada. Ela é presidente da Comissão dos Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso na LERJ. Rosana Félix considera a defesa de nascituros um grande avanço, um direito à vida no Brasil. Bem, é um passo importante, né, principalmente para as pessoas que acreditam que a vida já começa ali no ventre, é muito importante, é uma defesa, né? Ainda mais num país que se discute tanto, né? Se o aborto é bom, se é ruim, se é aceitável ou não. Enfim, a gente tem uma discussão tão grande, tanto política quanto religiosa, quanto de princípios morais em relação ao aborto, e ali a deputada vem, eu vejo com bons olhos isso, né? Por isso que eu quis trazer para vocês. Vamos falar de um assunto agora que muita gente leva na brincadeira, mas é sério, tá? Vamos falar sobre a fobia. A fobia. Você já sentiu medo exagerado? Você já teve medo exagerado de alguma coisa? Eu conheço pessoas que têm medo exagerado de inseto, têm medo exagerado de altura, enfim, tem pessoas que têm medo exagerado de qualquer coisa. A gente chama de fobia, às vezes as pessoas levam na brincadeira, mas isso é sério, gente, porque a fobia envolve uma sensação de perigo ou medo de sofrer algum dano que não é proporcional à situação. Então, a doutora Karina Calderoni vai dar mais detalhes sobre o assunto. Fique ligadinho, porque pode parecer engraçado, mas é sério. Vamos ouvir um pouquinho sobre fobia. Fobia é um medo irracional e excessivo de um objeto ou uma situação. A fobia envolve uma sensação de perigo ou medo de sofrer algum dano que não é proporcional à situação. É muito diferente do medo comum, que é uma emoção natural do ser humano e dos animais que ajuda na preservação das espécies. Só para exemplificar, ter medo de altura pode ser normal. O que não é normal é não conseguir chegar perto de uma varanda porque já começa a passar mal. Isso pode ser fobia. Os sintomas relacionados à fobia podem ocorrer quando a pessoa se expõe ao objeto ou situação temida ou simplesmente pelo pensamento sobre esse objeto do medo. Os sintomas típicos associados às fobias são sintomas de ansiedade, como tontura, tremores, aumento da frequência cardíaca, falta de ar, náuseas, medo de
morrer e preocupação com o objeto temido. Em alguns casos, esses sintomas podem tomar a proporção de um ataque de pânico. Por isso, as pessoas que sofrem de fobia passam a evitar lugares e situações e vão ficando com uma vida restrita e isolada. O resultado disso é que acabam tendo problemas em diversas áreas das suas vidas, como relacionamento, trabalho e família. Além dessas características, acho importante destacar os tipos de fobias. Podemos dividir as fobias em 3 categorias principais: fobia social, agorafobia e fobias específicas. Fobia social é um medo e uma ansiedade muito grandes em situações sociais. Em alguns casos, o medo pode ser de situações sociais específicas, como falar em público. Em outros, o medo pode ser de realizar qualquer atividade na frente de outras pessoas ou de qualquer contato social. Vale lembrar que é normal um certo nervosismo ou ansiedade ao falar em público ou numa situação social em que você não conhece ninguém. Mas no caso da fobia social, essa ansiedade é tão grande que se torna incapacitante, ou seja, a pessoa não consegue ficar naquela situação e tem vários prejuízos por conta disso. Agorafobia é o medo de ficar preso em uma situação em que seria difícil ou embaraçoso escapar. É muito comum no transtorno do pânico, em que a pessoa teme ter uma crise de pânico em alguns lugares. Esse medo leva as pessoas a evitarem certas situações e certos lugares. Alguns exemplos de circunstâncias comumente evitadas são dirigir um carro, fazer compras em um shopping, viajar de avião ou simplesmente estar em uma área com muitas pessoas. A agorafobia pode afetar significativamente a vida pessoal e profissional. Mesmo pequenas tarefas como ir ao supermercado podem se tornar extremamente difíceis. Nos casos mais graves, a pessoa não consegue nem sair de casa. Fobias específicas envolvem o medo intenso e irracional de um objeto ou situação específica. Nesses casos, o medo é desproporcional ao perigo real daquela situação e leva a uma resposta de ansiedade imediatamente quando a pessoa entra em contato com o objeto do medo. Para ser considerado uma fobia, não é um simples medo, mas tem que haver um sofrimento significativo e um impacto em áreas importantes da vida. Alguns exemplos de fobias específicas mais comuns são medo de avião, elevadores, locais fechados, que é a claustrofobia, sangue, agulha, insetos e altura. Existem vários outros tipos de fobia e é muito comum que a mesma pessoa tenha mais de um tipo de fobia específica. Se você acha que pode estar sofrendo de algum desses tipos de fobia, não deixe de procurar tratamento com um médico psiquiatra e um psicólogo. Você pode melhorar muito sua qualidade de vida. Trabalhando nessa... Gente, olha, muitas mensagens chegando e também muitas pessoas comentando em todos os grupos, pelo menos os grupos que eu participo aqui de Petrópolis e até já grupo de fora. Esse vídeo já viralizou da menina, da Vitória Andrade, né? E as pessoas, assim, a maioria, assim, 90% concorda que foi desnecessário. Mas é todo mundo falando que os funcionários em geral estão despreparados, estão grosseiros, mas essa parte da agressão assim, a menina, uma novidade, porque todo mundo está acostumado com a grosseria dos fiscais. Estão falando aqui nos grupos, nem vou citar nome, mas cada um está dando opinião. E tem pessoas questionando, né? Será que se fosse um homem ele ia chutar? Ou ele ia pensar 2 vezes antes? Aí viu que era uma menina e estava fácil ali de chutar. Tem pessoas falando aqui que a empresa tem que responder o quanto antes. Tem que procurar essa menina e se desculpar. Tem pessoas falando aqui que dá até criminal, se é agressão, enfim, tem todo tipo de opinião. Agora, a opinião que é unânime é que ele está totalmente errado. Isso aí não tem nem o que contestar. E tem pessoas levantando a questão também. Ah, mas será que ela não fez alguma coisa? Mesmo que ela tenha feito alguma coisa, desnecessária aquilo ali, gente. Sem noção, né? Queria chutar a menina e tudo mais. Então, todo mundo participando e apoiando. Falou que a menina fez bem, filmar e mostrar. E a empresa tem que pegar esse funcionário, conversar, encaminhar de repente para um psicólogo, ver qual o problema. Nada justifica, mas tem que saber também o que está acontecendo. Eu sempre sou a favor de se ouvir todas as versões, mas deixando claro que violência nunca, não concordo com violência, não concordo com agressão. Por mais que a pessoa esteja com problema,
ela não pode fazer isso, tem que buscar ajuda, tem que chegar na empresa e falar, olha, eu não tenho condição de trabalhar, eu estou no máximo do meu estresse, para que isso não aconteça. Tá? Então, muita gente participando e está claro que, mesmo as pessoas falando, mas deve ter uma outra versão e tal, mas violência, a gente tem que deixar claro que não, isso não é o caminho. Bem, vamos para um breve intervalo. No próximo bloco eu converso aqui com o Marcos Gonçalves. Ele vai falar sobre os cursos para os profissionais da área de saúde e assistência social e os voluntários que lidam com dependentes químicos aí em instituições religiosas e outros locais também que cuidam de dependentes químicos. Vamos bater um papo aqui sobre esse assunto que é muito importante. Então fique ligadinho que eu volto já já, se menos de 2 minutos eu estou de volta. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Pedro II. Na Semana dos Namorados, você encontra promoções em todos os setores e que podem chegar a até 40% de desconto. Corra e garanta compras com preços imperdíveis até 11 de junho. Presenteie quem você ama. Móveis Pedro II. Aniversário de ouro Brasil! Muitos prêmios pra você! Abacate ou banana prata, quilo 3,99. Manga Palmer ou cenoura, quilo 3,99. Limão, quilo 1,49. Aqui nossos clientes valem ouro. A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta?
Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Móveis Pedro II. Na Semana dos Namorados, você encontra promoções em todos os setores e que podem chegar a até 40% de desconto. Corra e garanta compras com preços imperdíveis até 11 de junho. Presenteie quem você ama. Móveis Pedro II. Aniversário de ouro Gramil. Muitos prêmios pra você! Abacate ou banana prata, quilo 3,99. Manga Palmer ou cenoura, quilo 3,99. Limão, quilo 1,49. Aqui nossos clientes valem ouro. Voltamos e o assunto da Vitória Andrade foi agredida pelo fiscal. Viralizou na internet e também já virou debate aqui depois que a gente colocou no programa, deixando claro que nada justifica, estou falando isso desde o início, nada justifica, mas de qualquer forma, esse funcionário, para chegar nessa situação, ele deve estar com problema, gente, ele precisa de ajuda aí, porque a gente está aqui para tentar achar solução, não para crucificar ninguém. Ele está errado, eu acho que se fosse um homem ele não teria coragem de chutar, porque quem tem esse tipo de reação sabe que pode ter consequências, viu que era uma menina ali sozinha, se achou no direito da agressão e ninguém tem direito de agredir ninguém. Então, eu não sou juíza, eu não sou ninguém para julgar ninguém, mas eu acho que a empresa tem que chamar esse funcionário e dar ajuda psicológica, porque mandar embora não vai resolver, ele vai continuar agressivo e mais ainda, né? Porque, de repente, se ele for arrimo de família, só ele tiver emprego lá, e quem é que sustenta a família? Também a família não pode ser penalizada por isso. Quer dizer, tem várias questões que têm que ser colocadas numa situação dessa. Mas, em primeiro lugar, a empresa tem que dar atendimento psicológico para essa pessoa, tá? Precisa de tratamento, porque a pessoa dessa não está normal, não. E aí vai continuar essa discussão, dependendo do que acontecer, a empresa deve mandar aqui uma nota para a gente continua esse assunto amanhã, porque hoje eu recebo aqui o Marcos Gonçalves, também conhecido como Pastor Marcão, e a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a dependência química, e de um curso que vai ajudar a pessoas que tratam com dependentes químicos. Boa tarde, desde já, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Beth, a oportunidade de estar aqui e poder falar desse assunto que é tão importante, né? Porque a gente tem visto que a cada dia o número de pessoas que enfrentam essa doença, né? Dependência química é uma doença, ela está classificada nos códigos internacionais de doença, e no ano de 2021, né, houve um aumento assim, no número de atendimentos de pessoas, né, com transtornos relacionados à dependência química, o número de mais de 400 mil atendimentos. Então, é importante essa capacitação, e é algo novo aqui em Petrópolis, né? A gente não tem nenhum tipo de formação específica, né, aqui na nossa cidade e na região também, né? Então, a gente está trazendo para Petrópolis essa grande oportunidade. E a gente sabe que, infelizmente, quem tem na família um dependente químico sofre tanto quanto ou mais, porque o dependente químico está num processo naquele mundo tão dele, que ele nem entende o quanto a família está sofrendo. E quando a gente fala de dependência química, as pessoas imaginam logo, é maconha, cocaína, não sei. Não, gente, dependência química pode ser de várias coisas. Até mesmo naquele remedinho que você acha que, mas foi o médico que passou, mas a pessoa fica viciada no remédio. Às vezes o médico já deu alta, ela continua tomando o remédio. Isso é dependência química também. Ou então toma doses acima daquela recomendada pelo médico, aquilo que foi prescrito, né? Então, a dependência química, né, ela abrange desde substâncias lícitas, né, como o álcool, medicação, né, os remédios, até mesmo a nicotina, né, o cigarro que se fuma gera dependência, porque é considerada dependência química qualquer
a ingestão de qualquer substância que altera o nosso sistema nervoso central, né? Altera o funcionamento do nosso cérebro. Inclusive, todo mundo acha que é uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver. Açúcar é uma dependência, o excesso de açúcar. Tem gente que não consegue. Chega ao ponto que se não consumir muito açúcar, fica tremendo, assim, dá abstinência, né? Sim. Né? Então, está aí dentro do rol das compulsões, né? A compulsão por alimentos, né? Por comida, a compulsão por jogo, né? Então, tudo isso atrapalha, interfere na vida do sujeito e, como você bem falou, né? A família, ela sofre também, sofre muito, né? A família que tem uma pessoa que é portadora dessa doença acaba sofrendo muito, muitas vezes é estabelecida uma relação de codependência emocional, né? A pessoa acaba ficando codependente, acha que o portador da doença é incapaz de dar conta da sua vida, de resolver os seus problemas, e aí fica essa pessoa, né? Esse membro da família como um facilitador, né? Porque quer resolver todos os problemas, fica acertando todas as coisas erradas que a pessoa faz, ela vai lá e dá um jeito de tentar cobrir, botar pano quente. Então, isso tudo traz muito sofrimento para todo mundo. Eu quero explorar um pouquinho mais do assunto, Marcos, justamente porque a gente vai falar aqui dos cursos e da importância dos cursos. A gente vai falar um pouquinho do assunto para as pessoas entenderem a importância das pessoas serem capacitadas, porque, primeiro, a família sofre pelo medo de perder aquela pessoa. A família sofre pelo preconceito que os vizinhos e os próprios familiares têm. Fulano tem um filho maconheiro. A primeira coisa, às vezes a pessoa nem usa maconha, mas quando você fala dependência química, aí já fazem aquele pré-julgamento, já tem aquele preconceito da situação, da doença da pessoa. Então, a gente vê isso no dia a dia, infelizmente. Você vê, é um vizinho, é um parente. O consumo excessivo de álcool, né? Lá, o cachaceiro, o beberrão. Justamente. E, infelizmente, eu já perdi amigos e sinto muito, perdi amigos para a dependência, né, do álcool. Então, assim, inclusive um muito querido que já trabalhou com a gente aqui, o show, né? A gente perdeu ele para o alcoolismo, enfim. Então, assim, é muito difícil para a família, para os amigos, para quem cuida. E na maioria das vezes, acredito eu, sei lá, não tenho número, você deve ter, sei lá, 80% não está preparado para lidar com isso. Uma parcela mínima tem um preparamento psicológico, ou já fez algum tipo de... Não, fulano está com esse problema, eu vou me preparar, mas a gente sabe que é mínimo, né? Porque a dependência química, ela é uma doença, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é essa consciência, né? Que não é falta de vergonha na cara, não é sem vergonhice, não é mau caratismo, né? A pessoa, ela começa a usar substância, seja o álcool, né? O fumar lá o baseado na adolescência, e ela não tem noção de que eu posso me tornar um dependente químico. Ela vai, começa a experimentar, sente um bem-estar ali naquele uso, só que com, né, a repetição do uso, né, o condicionamento do organismo, a pessoa acaba desenvolvendo essa dependência, que pode ter causas genéticas, né? O fator genético, ele interfere muito, né? Tem casos de outras pessoas na família, tios, avós, né? Os próprios pais, alguém que tem essa dependência e acaba que geneticamente passa isso para a pessoa, mas também, né, a questão de que às vezes a pessoa não tem a questão genética, mas tem estudos hoje que já comprovam que a pessoa, ao entrar em contato com a substância, ela acaba ativando, né, regiões do cérebro que fazem com que ela desenvolva essa dependência. Então, a dependência química é uma doença que não tem cura, né? Ela tem tratamento, né? A gente costuma dizer que a pessoa pode fazer a sua recuperação, fazer o seu tratamento, mas é como uma doença crônica. A pessoa que tem um diabetes, né? Ela não vai ter cura daquele diabetes, mas ela tem tratamento. Ela vai tomar medicação, vai fazer a dieta e ela vai conseguir ter uma boa qualidade de vida. O dependente químico é a mesma coisa. A pessoa, ela é portadora dessa doença e se ela se mantiver em recuperação, se ela fizer todo o tratamento, seguir todas as orientações que são sugeridas, ela tem condição de ter uma excelente qualidade de vida. Lembrando que, por ser um dependente químico, a gente entende,
né, que a melhor forma de tratamento é a abstinência total. Tem pessoas que acreditam na redução de danos, enfim, aí é uma outra discussão, né? Mas a gente entende, o tratamento que a gente faz, que a gente procura incentivar as pessoas, é que ela tenha essa abstinência de todas as substâncias, e não adianta substituir, né, fazer a redução de danos, que é substituir uma substância pela outra, uma droga pela outra, não, porque a questão dela não é a substância que ela usa, mas é todo o conjunto, porque a dependência química ela é uma doença que ataca o organismo, ataca, né, a parte psíquica da pessoa, e também a gente diz, né, que é uma doença espiritual no sentido que ela acaba interferindo na espiritualidade da pessoa, mas não é essa ligação com o transcendente, mas essa coisa de fazer com que a pessoa abra mão de todos os valores que são importantes para ela. Né? Ela acaba, todos aqueles ensinamentos, a educação que recebeu, todos os valores que foram construídos ao longo da vida, a dependência química, o uso da substância faz com que isso seja colocado de lado. Então é importante que a pessoa que trabalha com esse público tenha esse conhecimento para ela saber que assim, não é um trabalho fácil de ser feito, né? É um trabalho que requer conhecimento, acreditar no tratamento e que a pessoa pode ter a sua vida restaurada, conseguir a recuperação, mas também entender que é um processo difícil, que a recaída ela faz parte da doença, ela não faz parte do tratamento, mas é uma possibilidade da doença. A pessoa está bem e de repente acontece alguma coisa, ela vai e recai. E aí precisa recomeçar. Você falou da recaída, eu vou dar o exemplo mais comum que acontece muito. A pessoa que tem dependência no álcool. É o mais comum na maioria das famílias, no álcool. Por que é mais comum? Porque é uma droga lícita. Você tem, às vezes. Fácil acesso. Tem adulto que, meu filho tem 12 anos, já posso dar um copinho de vinho, um copinho de cerveja, achar normal, ainda mais os homens incentivam essa coisa da masculinidade, infelizmente. E eu sou totalmente contra álcool para criança, independente se é menino ou menino. Bem, o exemplo do álcool. Aí a pessoa faz um tratamento, tá bem, eu estou 3 anos, 6 meses, 5 dias e 2 horas sem beber. Aí chega alguém e fala assim, não, mas se você tomar assim uma tacinha de vinho só para brindar, não tem problema nenhum. Se não tem cura, aquele pouquinho vai reativar uma parte do cérebro que está gritando por aquilo que está adormecido. Então, assim, de todos os casos, não são poucos que eu conheço, de várias famílias, pessoas com problema com dependência do álcool, porque o álcool as pessoas falam, não tem vergonha, de outras drogas as pessoas, né, escondem. Então, fala assim, nossa, fulano estava tanto tempo sem beber, aí tomou, foi brindar lá no Natal, no novo, aí tudo de novo teve a recaída. Tem histórias assim, né, duas coisas que eu vou falar assim, eu vou contar uma história, depois eu vou falar uma expressão, né, já ouvi relato de uma pessoa que estava mais de 30 anos limpa, em recuperação, e aí ela foi no mercado e estava tendo uma degustação de vinho. E ali alguma coisa mexeu com ela, que ela foi e tomou aquele vinho ali, e aquilo acabou ativando, né, a doença nela, depois de 30 anos. Assim, porque a expressão que a gente costuma usar, a metáfora é de uma vela. Né? A gente acende uma vela e quando a gente apaga aquela vela, quando a gente acende ela de novo, ela volta a queimar do lugar que parou. Isso. E a dependência química é assim, a pessoa pode parar, né? Vai ficar aí 30 anos sem usar, mas a partir do momento que ela entra em contato com aquela substância e esse processo recomeça, ele recomeça do lugar aonde ele foi interrompido. Então não tem essa coisa de que eu vou voltar a usar como eu usava quando eu era adolescente, quando eu era jovem. A pessoa volta a usar e volta usando, né, e já está muito tempo sem usar, o organismo já está mais fraco, então o processo de destruição ele é muito mais rápido. Então a dependência química é uma doença crônica, não tem cura, né? Ela é uma doença progressiva, né, que ela vai progredindo com o tempo, né, o organismo vai aumentando a tolerância, ou seja, cada vez mais é necessário doses maiores da substância para que possa fazer o mesmo efeito. E ela pode ser fatal, né, como o caso do antigo funcionário aqui, do companheiro de vocês, do show, né, que era uma pessoa conhecida na cidade. Às vezes ele ficava 2 anos sem colocar uma gota, mas bastava assim um cheiro
Que aí era tudo de novo. Foi uma luta que a gente sente muita falta dele e perdemos ele para a dependência química. Foi uma luta muito grande. Na época, assim, ninguém, né, estava preparada. Assim, eu que lidei com ele muitos anos, eu não estava preparada, né? Eu tentava fazer o meu melhor. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o Marcos trouxe aqui para a gente uma possibilidade das pessoas se prepararem, que são os cursos que estão chegando aí. Vamos falar sobre os cursos, né? Então, nós estamos trazendo, né? Eu hoje eu sou pastor, mas sou psicólogo também de formação. Trabalho, né, numa instituição, numa clínica em Araras, e tenho um colega, né, de trabalho que é de outra região. Ele vem de Casimiro de Abreu, ali próximo a Macaé, e trabalha conosco aqui também. E ele já faz essas capacitações já há algum tempo lá na região dele, no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo. E aqui em Petrópolis nós não temos esse tipo de formação, né? Eu comecei a trabalhar com dependência química, né, como psicólogo, mas eu fui aprender essa coisa assim na prática, no dia a dia. E é muito difícil, porque é um universo muito diferente daquela prática de consultório que a gente às vezes tem. E a ideia do nosso curso, da nossa capacitação, né, do trabalho que a Motivamente, que é o nome da empresa, né, está trazendo para Petrópolis, é que a gente possa capacitar profissionais de saúde, psicólogos, médicos, enfermeiros, pessoas da área social, né, da assistência social, educadores físicos, né, pessoas que trabalham na área da saúde e que às vezes têm contato, né, com pessoas, né, nessa situação, dependentes químicos, ou trabalham numa região onde tem uma incidência muito grande, e a gente quer capacitar esses profissionais ou pessoas que trabalham, né, na ponta também, nas ONGs, né, nas instituições sociais, as pessoas que são ligadas aí à liderança comunitária, agentes de saúde, né, pastorais religiosas, né, porque hoje as igrejas acabam que desenvolvem um trabalho também nessa área, tem as comunidades terapêuticas. A gente tem aqui, por exemplo, né, a maior de todas, que é o trabalho social do Padre Quinha, né, que já há muitos anos, né, milita nessa área. Então, a ideia é trazer essas informações sobre a doença, informações sobre os tipos de tratamento, né, como abordar as famílias, como trabalhar com as famílias, dar suporte às famílias. Então, capacitar profissionais que já trabalham, que queiram trabalhar, né, para ter um conhecimento mínimo e, quem sabe, né, entendendo e conhecendo esse universo, né, se capacitando, tem a vontade de ampliar esse conhecimento e fazer outras formações mais específicas que poderão ser oferecidas à frente, ou elas também podem procurar hoje, né, tem bons cursos aí também pela internet, e a ideia nossa é trazer essa formação. O curso vai começar em julho. No dia 9 de julho, se Deus quiser, vai ser a primeira aula. E onde vai ser? Nós conseguimos um espaço na 2ª Igreja Batista, que é a igreja que eu sou vinculado, que fica na Rua Tereza, número 148, a entrada é pela galeria agora que tem ali. E vai ser uma vez por mês, aos sábados, de 9 da manhã às 18 horas. Né? Então, são 6 meses, um encontro por mês. Profissionais, todos nós que vamos ministrar as aulas, somos profissionais que atuamos nessa área, né, psicólogos, médico, psiquiatra, terapeuta, né, conselheiros em dependência química. Então, todos nós trabalhamos nessa área, temos experiência. Então, as aulas estão sendo preparadas, né, não só o conteúdo teórico, mas também falar muito da nossa vivência prática e trazer exemplos, né, daquilo que a gente tem vivenciado na nossa prática profissional. O senhor falou profissionais da área de saúde e tudo mais, mas se uma pessoa tem um dependente químico na família, ela se interessar, não, eu quero, porque eu preciso para eu ter capacidade de auxiliar melhor, pode? Sim, com certeza. Como as pessoas fazem a inscrição? Então, eu até trouxe a cola aqui. Ser.
Né? As inscrições, elas Produção, podem fica ligadinha aí que ele vai falar a inscrição. Então, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais da Motivamente, no Facebook e no Instagram. O Instagram qual é? É o @Motivamente, isso. Motivamente tudo junto. Tudo junto. Vou pedir a produção para botar aí @Motivamente tudo junto, por favor. Pelo e-mail motivamente.treinamentos@gmail.com ou pelo telefone, né, que eu acho que é a forma mais fácil, que é o WhatsApp, 22 é o código de área, 97404 3264, né, 22 é o código de área, 97404 3264. Né? Então, esses são os contatos, né, para a pessoa pegar lá as informações. Grupos acima de 3 pessoas está sendo oferecido um desconto, né, um valor promocional aí para grupos. Então, a ideia é que a gente possa formar essa turma, começar essa capacitação e ajudar aí as famílias da nossa cidade. A gente tem visto o aumento, né, nos finais de semana, a gente sai pelas ruas do Centro Histórico, a gente tem visto a cada dia o aumento de jovens que têm abusado, né, do uso de álcool, né, principalmente. E assim, a pessoa quando começa a usar, ela não tem ideia do que aonde isso vai dar. Né? Ela faz o uso, é um uso recreativo, ela ali vai para relaxar, vai porque está com os amigos e experimenta e usa também, mas com o passar do tempo isso aí vai fazendo com que muitas vezes a pessoa que tem propensão, né, pode vir aí desenvolver essa doença que tem matado muitas pessoas, infelizmente, e quando não mata traz outras comorbidades, né, porque o uso de substância também, ele acaba fazendo com que muitas pessoas desenvolvam transtornos psiquiátricos, né? Ansiedade, depressão e até mesmo transtornos mais graves, né? Psicoses, né? As pessoas acabam delirando, tendo paranoia, né? Por causa das substâncias. E muitas vezes as pessoas que desenvolvem um transtorno psiquiátrico, muitas vezes elas não conseguem regredir isso também. Então, traz muitas complicações para a vida da pessoa. Então, lá no Instagram, esse Instagram, @Motivamente, a produção vai botar aí, mas é fácil, gente, é só botar Motivamente lá tudo junto. Lá tem o telefone, se a pessoa quiser, tem todas as informações. Tem todas as informações lá. Tá lá, ó, @Motivamente, é o Instagram. Então, lá, gente, nesse Instagram, vocês têm todas as informações. É um curso muito interessante. Por isso eu fiz o convite aqui para o pastor Marcão, porque, olha, eu já passei por isso com um amigo, eu fico imaginando para um familiar, como não é viver isso 24 horas por dia. Então, assim, se você tem um parente assim, quer ajudar, quer auxiliar, se você era da área de saúde, ou simplesmente, não, eu quero porque eu gostaria de ser um voluntário, gostaria de ajudar, para ajudar o próximo. Vale muito a pena. Sim, com eu gostaria, certeza. na época eu precisei, e a gente nunca sabe se vai precisar de novo, né? De ter feito um curso desse, porque foi muito difícil. As famílias sofrem muito, né? Traz muito sofrimento, você muitas vezes fica impotente, né? Porque a pessoa, ela é capaz de tudo, né? Para conseguir ir mais uma dose, né? Para conseguir manter o uso da substância que ela faz, né? Então ela é capaz de tirar as coisas de casa e vender, ela muitas vezes se torna uma pessoa agressiva, né, e acaba cometendo coisas que trazem muito prejuízo. A pessoa pode, né, se envolver num acidente de trânsito. Principalmente os jovens, eles começam a furtar, porque ainda não trabalham, não tem dinheiro, começam a furtar as coisas em casa para poder comprar substância, seja o álcool, seja qualquer outro tipo de droga, né? É bem difícil mesmo. Né, então, o índice de violência, né, e de problemas de saúde em função da dependência química tem crescido muito. Né? Então, e as famílias ficam sem saber como lidar com isso, ficam sem saber como reagir, né? Se ajuda, se não ajuda, né? Muitas vezes ela não consegue impor limite, né? E é necessário impor limites, né? Para o dependente químico, não pode ficar resolvendo todos os problemas que ele arruma ou ela arruma, porque isso acaba alimentando a doença ao invés de ajudar.
né? Então, é importante que tenha a clareza também que está lidando com uma pessoa que está doente, né? Não é sem vergonhice, não é falta de vergonha na cara. Então, é preciso, é um tratamento que envolve a ação de multidisciplinar. São vários profissionais que precisam estar atuando ali para poder ajudar essa pessoa e a família que sofre, né, no cuidado a esse paciente. Marcos, muito obrigada. Eu que agradeço, Gostei Beth. muito, foi bem esclarecedor, tenho certeza, mesmo quem não esteja precisando gostou, se informou, conheceu um pouco mais dessa situação, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Eu quero muito agradecer a você pelo Nada, espaço imagina, e deixar sempre esse aberto. convite aí para os seus telespectadores e assim, pessoas da cidade ou da região, Isso, né? uma vez por mês é tranquilo. Dá para vir uma vez por mês. Isso. O espaço é da igreja, mas o curso, a gente só está usando o espaço da igreja, né? O curso é aberto para qualquer pessoa, de qualquer credo religioso, Sim. profissional ou não. Tá? Então a gente quer levar informação, capacitar pessoas para que elas possam estar preparadas para lidar com essa situação que é tão presente no nosso país, na nossa cidade, principalmente. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. O nosso tempo já acabou. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.